Olá, pessoal do sexto ano, estamos aqui mais uma vez retornando às nossas aulas. E aí, na última aula, a gente terminou o módulo 1 com o capítulo 5, correto? Agora nós vamos iniciar o módulo 2 no capítulo 8. O capítulo 8 fala sobre frações. Então, vamos lá. O que quer dizer fração? A palavra fração vem do latim fractione, que quer dizer dividir, é uma quebra, é um rasgar. A fração no cotidiano também quer dizer uma porção, parte de um todo, como já foi dito antes. Então, a ideia de fração, nas notícias antigas a respeito de frações, diz que no Egito Antigo, as terras que margeavam o rio Nilo, elas eram divididas entre grupos, entre familiares, troca de pagamentos, de tributos ao Estado. Então, como o rio Nilo sofria inundações periódicas, as terras tinham que ser sempre medidas e remarcadas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área a ser cultivada, correto? Então, vamos lá. Para que servem as frações? Os números fracionários surgiram da necessidade de representar medidas, não ter uma quantidade de unidades, isto é, a necessidade de repartir uma determinada medida. Então, os egípcios, a gente já viu no filme, os egípcios, eles usavam as frações sempre de numerador 1. Eles usavam para representá-las, como está no exemplo. Então, nós temos, conhecendo as frações, nós temos aqui umas formas de recortar o papel, em tamanhos de 30 de comprimento e 5 de largura, e fazer dobraduras, obtendo partes iguais. Fazendo a medida para obter partes iguais. É uma forma da gente trabalhar com frações. No caso da parte obtida, representa a metade de um meio da tira. Ou seja, essa tira ela foi dividida ao meio. Então, usando esses recortes para recortar os tamanhos, nós podemos também dividi-los em quantidades, o mesmo tamanho, em quantidades de terça parte, tá? Ou seja, dividir em 3 partes. E daí, a gente pode pegar essas partes iguais, e tirar 2 partes dela. Daí, nós temos 2 terços, ó. Temos 2 partes, como a gente tá vendo aqui, 1 terço, mais 1 terço. Então, nós temos 2 terços, que são 2 partes de 1 terço. Então, dessa forma, são exemplos que a gente pode trabalhar com frações, correto? Nós temos também a questão do relógio. O relógio também, se a gente observar, ele é dividido em partes, 12 partes, não é isso? E se a gente imaginar o ângulo, nós podemos dividir o relógio em 4 partes de 15, Dá para dividir também. Então, nós temos aqui, exemplos, aqui ao meio-dia, como é que o ponteiro fica, Nós temos aqui também a marca do relógio meio-dia e 15, os ponteiros, a abertura. E esse relógio aqui está marcando meio-dia e meia, 12h30, correto? Então, nós temos aqui um exemplo de numerador e denominador, que são os termos de uma fração. Olha só, nós temos aqui 2 terços, onde o 2 é o numerador e o 3 representa o denominador. Então, o número que fica em cima, ele é chamado de numerador, e o número que fica embaixo, ele é chamado de denominador, certo? O denominador, ele indica quantas partes iguais a uma unidade foi dividido, o número que fica embaixo, o denominador.
Já o numerador, ele indica quantas dessas partes foram consideradas. Então, vamos a um exemplo. Nós temos uma pizza, tá? Nas pizzarias, né? Nós sabemos que as pizzas são divididas em 8 pedaços aqui no caso desse exemplo. E aí Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-lo inteiro. Então, vamos ver quantos pedaços sobraram. Olha só. Então, lá no exemplo, né, nós vimos que foi dividido em 8 partes a pizza. E se você observar, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços sobraram, correto? Se sobrou 6 pedaços, eram 8 pedaços, dá para ver que eles comeram 2 pedaços do total de 8, ou seja, 2/8 da pizza, os dois comeram, tá? Então, a pizza, ela é um exemplo do dia a dia ao qual a gente usa frações, porque ela é dividida em pedaços iguais. Então, é um bom exemplo do dia a dia para que a gente possa trabalhar fração. Vamos agora para a leitura de frações. Então, vamos lá. Vejamos como são lidas ou escritas algumas frações. Aqui nós temos 1/2, tá? 1/2. A gente lê 1/2. Aqui nós temos 2/3. A gente lê 2/3. Aqui é 1/4. Não apareceu aqui o denominador, é 4. Então, 1/4. Então, nós temos essas leituras que são mais importantes, assim, diferenciadas, que no caso é 1/2, 2/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10. Olha só como são. Agora, os números que são maiores que 10, a gente lê o número normal e no final a gente põe a palavra avos. Nesse exemplo aqui nós temos 2/15, correto? Então, 2/15. Então, a gente vai ler 2/15 porque é maior que 10. 1/100, que não apareceu o denominador, mas é 100. Então, a essas frações decimais, 1/10, 1/100, 1/1000, a gente fala como se fossem números ordinais. Os demais, acima do 10, a gente põe na frente o nome avos, que é no caso dos valores maiores que 10. Daí a gente, e que não são frações decimais. Daí a gente chama avos, correto? Olha só, agora nós vamos para frações e seus significados. Vamos ver o significado de cada um. Aqui nós temos fração como relação entre parte e todo. Então, eu vou dar um exemplozinho para ficar mais fácil de entender. Vamos imaginar que aqui a gente tem uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate, ela foi dividida, ela já vem dividida em 4 partes. Então, essas 4 partes que formam o chocolate é o todo. Daí, eu comi 3 pedaços dessa barra de chocolate. Ou seja, eu comi 3 partes do todo, ao qual o todo representa as 4 partes juntas. Então, 3 partes do todo. 3 partes do todo. Então, vamos lá agora para outro significado que nos remete à fração. Fração como quociente. O quociente, o que é quociente? Quociente vem de uma divisão, né? Ela remete a uma divisão. Daí nós temos a mesma fração em forma de divisão, porque toda fração indica uma divisão. No caso, o quociente é o resultado de uma divisão. Então, a fração ela pode ser representada na forma de divisão dessa forma ou dessa forma. Esse tracinho aqui, ele representa uma divisão. É como se eu estivesse dividindo 3 por 4, correto? Então, a fração ela nos remete também o resultado de uma divisão, quociente. Outro significado
de uma fração é a fração como razão. E a razão, na verdade, é uma razão entre duas grandezas, tá? Daí eu vou dar um exemplo aqui, é uma divisão também em forma de fração, também, ou na forma normal, como a gente viu lá. Daí eu vou dar essas duas grandezas, um exemplo de duas grandezas. Vamos imaginar que a gente está no posto de gasolina, correto? E nesse posto de gasolina, a gente observa o seguinte, que a cada 5 carros que abastecem de etanol, 2 carros são abastecidos de gasolina. Então, isso chama fração como razão, ou seja, a razão entre duas grandezas. A cada 5 carros que abastecem com etanol, a grandeza etanol, combustível, 2 carros eram abastecidos com gasolina. Daí nos remete a uma fração, ao qual o significado é fração como razão, razão entre duas grandezas, etanol e gasolina, correto? Temos também um outro significado para a fração, que é fração de uma quantidade. Essa fração de uma quantidade, vou dar o exemplo seguinte. Vamos imaginar que a gente está na pizzaria. Daí a gente pede uma pizza grande. E essa pizza grande, ela veio dividida em 8 pedaços. E aí eu digo o seguinte, eu quero comer 1/4 dos 8 pedaços da pizza. Vamos ver como é, o que corresponde 1/4 de 8 pedaços, que é a quantidade que eu vou comer. Então, vamos imaginar. Esse de, em matemática, ele representa uma multiplicação. Daí, então, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Vai ficar 1/4 vezes 8. Ou seja, eu vou fazer uma multiplicação, onde eu vou ter 1 vezes 8, que é 8, sobre 4. O que eu disse anteriormente? A razão de quociente nos remete a uma divisão. Portanto, 8 dividido por 4, nós vamos ter 2. Então, se eu dividir a pizza em 8 pedaços, eu quero comer 1/4 desses 8, eu vou comer exatamente 2 pedaços dessa pizza, ok? Então, a aula da tia Claudineia não seria a aula da tia Claudineia se no final não tivesse um jogo, tá? Então, a tia Claudineia trouxe um jogo nesse período de quarentena para vocês fazerem em casa e brincar com o irmão, com o pai, ok? Então, é o seguinte, vocês vão precisar de 2 caixas, tá? Numa caixa, vocês vão numerar de 1 a 6. Na outra caixa, você vai fazer um tracinho e embaixo do tracinho você vai começar a partir do 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Esse dado aqui vai representar o todo, ou seja, a quantidade de partes que foi dividida. Esse segundo dado vai representar a parte, ou seja, a parte desse todo, a parte que você vai precisar desse todo. Então, esse joguinho é chamado Corrida das Frações, onde vocês vão precisar de um carro, de 2 carros ou 3, dependendo do número de participante. E a regra é o seguinte, você vai ou delimita o tamanho da corrida, da pista, ou você delimita a questão das jogadas, tá? Daí a tia vai explicar direitinho como é que faz. Então, continuando, como eu já falei, nós vamos precisar do carrinho, 1, 2, 3, ou a quantidade que é a quantidade de jogadores. Daí vocês vão escolher em delimitar a pista em até um determinado ponto ou delimitar a quantidade de jogadas. E aqui nós temos os papéis que são divididos 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, dividir em 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Correto? E aí é o seguinte, ó. Eu vou jogar o dado. Esse dado aqui indica o todo. E esse dado aqui é a parte do todo. Então, vamos imaginar que tenha caído 3
E a parte do todo, 2. Duas partes do todo, que é 3. Então, nós vamos pegar esse papelzinho, ó, que tem 3 partes. Aqui o todo é 3, foi dividido em 3. Mas nós vamos utilizar só 2 partes dessas 3. Então, vamos lá, ó, 1, 2. Então, o carrinho vai andar até aqui, a segunda parte. Pronto. Então, para ele, a corrida foi até aqui. Vamos imaginar que o outro jogador, ele tenha tirado, vamos supor que ele tenha tirado 5 das 2 partes, correto? Então, são 2 partes. Aliás, ao todo foi dividido em 2 e ele tirou 5 dessas 2. Então, nós vamos usar esse papel aqui, ó, que foi dividido em 2 partes. Pronto, mas como o todo é 2, ele tirou 5 partes das 2, ele vai andar o seguinte, ó. 2 partes com mais 2 partes dá 4, correto? Falta uma parte. Então, ele irá andar mais uma parte, tá? Daí formou 2 e 2, 4, com mais 1, 5. Então, esse carrinho, ele parou aqui, imaginando que é o segundo jogador. Então, o que acontece? Ganha o jogo, se você delimitar a jogada, quem for mais distante, ou se você delimitar a pista, quem passar ao determinado local que você delimitou, ok? Então, façam a brincadeira em casa, brinquem, passem essa quarentena brincando e aprendendo, ok? Olha só, pessoal, agora as atividades de vocês do livro, eu quero as páginas 64, 68, 69, 70 e 71. Das atividades suplementares, as páginas 47, 48 e 49, ok?